Começo com um livro que tem a chancela da Porta Editora, é da autoria de Jacinto Lucas Pires. É um romance que se lê com gosto. Jacinto Lucas Pires tem provado ser um escritor e um criador talentoso, tanto na área da ficção narrativa como na área do teatro. É um livro que vale a pena ler e ter vento nos olhos de Jacinto Lucas Pires. Outro livro, com a chancela Cultura, é um livro de Pedro Almeida Maia. É um livro que conta a história de um português que viveu o período da lei seca dos Estados Unidos com o nome de Salvador Silver. Ele era açoriano e esteve envolvido no tráfico de bebidas destiladas e viveu, portanto, também os horrores da violência do gangsterismo nessa altura, com Al Capone, que acabou por ser derrotado e condenado devido às sucessivas fugas ao fisco. Um livro muito bem escrito e bem contado por Pedro de Almeida Maia, um livro que merecia dar origem a um filme. Pode ser que alguém o venha a fazer. Outro livro cuja leitura eu vivamente recomendo é da Quetzal, é da autoria de Jean-François Bensael. Jean-François Bensael é matemático, é investigador, e este livro leva-nos a refletir sobre aquilo que aconteceu a Bento de Spinoza, que morreu sendo um filósofo holandês de origem portuguesa, de pais portugueses. Morreu com 44 anos em 1677, deixando uma obra filosófica absolutamente revolucionária e em grande parte inédita. E este autor e investigador faz a pergunta: com quem é que ele se encontrou na véspera da sua morte, em 1677, que pode ter estado também de uma forma destrutiva e avassaladora ligado ao seu desaparecimento do mundo da filosofia e do pensamento. A não perder Quem Matou Spinoza, da Quetzal, de Jean-François Bensael. Depois, um livro de John Eledge, é um livro com a chancela de Desassossego, que conta a história do mundo em 47 fronteiras. Com a chancela de Don Quixote, tenho comigo e para os espectadores que nos acompanham um livro de muita qualidade. Foi escrito por Aixa de la Cruz, chama-se Mudar de Ideias. Tem uma narrativa poderosa, vigorosa, escrita com grande intensidade poética e filosófica também. É um livro de grande intensidade. Chama-se Mudar de Ideias, de Aixa de la Cruz, a não perder. Livro surpreendente e emocionante é o livro de Marie Darrieussecq, chama-se Não Dormir. É um livro que nos fala sobre o terror e o pesadelo da insónia. A insónia é um território povoado de fantasmas e angústias, e esta autora conta-nos o resultado de 20 anos de noites em branco, noites absolutamente assombradas por uma investigação inquietante. Abre os livros e todos me falam da insónia. Um livro que deve ser lido com cautela e muita prudência por aqueles que sofrem de insónia, o que me acontece a mim às vezes, porque é um livro devastador sobre o mundo da insónia, escrito com um profundo conhecimento filosófico e humano e também dos universos interiores e avassaladores, das noites sem sono e sem conseguir dormir. Livro fundamental, com a chancela da Bertrand Editora, é o livro Míticas, As Mulheres da Ilíada, uma nova história do mundo de Homero, de Emily Hauser. Um livro que vale a pena ler e ter para percebermos bem o que foi a Antiguidade, o imaginário e os mitos que ficaram da Antiguidade e que nos visitam ainda hoje. O último destaque vai para um livro da Antígona, de Violaine Berraud, que nos explica de que maneira que o mundo real se tinha tornado demasiado perigoso e o horror podia surgir de qualquer lado, mesmo daqueles que pareciam irrepreensíveis. A escritora Violaine Berraud escreve-nos do coração dos Pirineus, na sua cabana engolida pelas nuvens e pelas incertezas e pelas grandes interrogações sem resposta, em que ela troca o ramo-ramo da cidade pela criação de cabras e depois, em exclusivo, pela escrita. Uma escrita que é apaixonante e surpreendente. Ela estreou-se na ficção em 1994 com Jeanne, e a autora de uma obra singular dominada por mulheres determinadas, em que fala de figuras como Joana d'Arc até Penélope
e pelas violências exercidas contra elas. Entre os seus romances saudados pela crítica, contam-se Tombée des Nues e Nuit de Noces, considerada pelos leitores um dos segredos mais bem guardados das letras francesas. Destaca-se pelo ritmo da sua escrita e pela sua capacidade de criar interrogações, dúvidas e revelações que prendem os leitores com paixão e emoção. A não perder.